E a indústria da borracha movimenta a economia fluminense com um faturamento de 20 bilhões de reais, mas ainda assim enfrenta desafios para empreender. Amanda Martins. Oi, Yasmin, a gente recebe hoje aqui no Jornal do Rio a Flávia Malta, ela que é diretora executiva de operações comerciais da Lengruber. Flávia, obrigada pela presença aqui no Jornal do Rio. Muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço. Uma boa noite a você e a todos aí que estão nos assistindo. Flávia, a gente começa falando sobre pandemia, claro, né? Porque a empresa, né, de vocês é a maior produtora de luvas do Brasil. A gente pode falar assim. E Sim. Eu imagino que durante a pandemia houve um crescimento de produção, né? Então, enquanto muitas indústrias acabaram fechando, a de vocês acabou se expandindo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse período para vocês. Sim. A nossa indústria, né, é a maior indústria de luvas fora do Sudeste Asiático. Ela fica localizada, acho que é importante a gente falar aqui do Rio de Janeiro, né, na cidade de Paraíba do Sul. E nós tínhamos inicialmente, antes da pandemia, uma produção de 100 milhões de peças MIS. E aí fizemos investimentos, porque o mundo todo estava demandando luvas, né, fora da Malásia, que eram importadas do Sudeste Asiático. E nós aqui no Brasil tínhamos 3 máquinas que estavam paradas, que não ainda estavam em produção. Então fizemos investimento aí mais ou menos na casa dos 50 milhões de reais, colocamos essas 3 máquinas para funcionar e passamos para 140 milhões de peças. Todas essas luvas foram consumidas dentro do país. Nós não exportamos nenhuma luva. E assim, né, fora esse período, quais as dificuldades de se empreender e se empreender num setor assim, aqui no Brasil, mais especificamente aqui no Rio de Janeiro? Eu vou falar um pouco do setor da borracha como um todo, né? O setor da borracha no Rio de Janeiro, ele é um setor bem expressivo. Ele movimenta hoje, só para você ter uma ideia, segundo os dados da Fijan, um faturamento bruto de 20 bilhões de reais. Isso corresponde a mais ou menos 4% do faturamento da indústria de transformação fluminense. São mais ou menos mais de 500 estabelecimentos hoje formais no Rio de Janeiro, que empregam mais de 20 mil trabalhadores formais. Eu estou falando só de empregos formais. Esses empregos correspondem a 6,8% dos empregos gerados na indústria da transformação fluminense. Então, a indústria da borracha, né, não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil, o grande desafio é a matéria-prima. Em primeiro lugar, porque 50% da matéria-prima que nós usamos, ela é importada. Então, nós dependemos de situações de frete, variações do câmbio. Então, isso também, e também disponibilidade lá fora, né, dos fornecedores desse produto. Entramos na competição com todos os produtores mundiais. Então, esse é o grande desafio para não só a indústria de luvas, mas a indústria de borracha aí no estado do Rio de Janeiro. O segundo lugar é empreender hoje, né, no país é bem difícil por causa da dificuldade de isonomia tributária. Nós temos uma divergência entre os tributos do produto importado e os tributos do produto nacional, por exemplo. Vou dar o exemplo das luvas médicas, que as luvas médicas, elas foram, por causa da Covid, elas foram incluídas na lista Covid, assim como outros produtos, porque o Brasil estava em estado de emergência e houve as alíquotas de importação ficaram zeradas. E hoje, após o encerramento, né, do estado de emergência no Brasil, nós continuamos ainda com esses impostos zerados. Então, isso também nos dificulta muito continuar empreendendo, porque, na verdade, esses produtos que chegam aqui da Malásia, eles já vêm lá de fora sem impostos, entram no Brasil sem impostos. Então, nós que estamos aqui com todos os impostos, encargos trabalhistas, não conseguimos, né, ser competitivos. Então, a questão, acho que hoje, da matéria-prima e dos impostos são os 2 pontos assim, principais para toda a indústria da borracha. Que tipo de solução que você observa a curto, a médio, a longo prazo para vocês ganharem de volta essa competitividade com essas indústrias lá de fora? A gente precisa que os produtos médicos, né, voltem a ter os impostos de importação que eles tinham antes da pandemia. A luva, por exemplo, ela era considerada um produto estratégico para o Brasil.
A nossa indústria ela é considerada uma indústria estratégica para o Ministério da Saúde. Então, a curto prazo era a volta do imposto de importação como era antes da pandemia, porque aí sim nós voltamos a ter competitividade. Esse é o ponto mais rápido que a gente enxerga hoje. Como eu falei, do ponto de vista fabril, nós somos competitivos. Nós só não somos competitivos nos impostos com os produtos importados. Acaba sendo uma concorrência desleal. É uma concorrência desleal, isso. Não tivemos também na pandemia, isso é importante falar, nenhuma falta de matéria-prima. Apesar da matéria-prima ela vir toda importada, nós temos vários parceiros aí a nível mundial e nós não ficamos sem látex. Então, nós não deixamos de produzir luvas nem um minuto e suprimos aí boa parte do mercado. Teve alguns meses da pandemia, só para você ter uma ideia, né, de números, que nós chegamos a representar 40% do mercado. Porque em épocas de grandes epidemias, lá fora, eles preferem mandar luvas para os países que pagam mais. Então, não mandam luvas para os países que têm um ticket médio inferior. Então, eles desviaram todas as luvas para os países mais ricos e deixaram os importadores aqui brasileiros, né, sem mais luvas, só com aquele que eles já traziam. E nós conseguimos colocar aí mais 3 máquinas para funcionar, aumentando a capacidade da empresa em 40%. E o que você vê assim para o futuro? O que vocês podem fazer para manter essa competitividade, conseguir competir com essas indústrias lá de fora, né? Projetos futuros, digamos. Nós estamos fazendo também toda uma parte de custos internos, né? Remodelando toda a nossa parte de energia, remodelando toda a nossa parte de consumo também, de desenvolvimento de novos projetos dentro do nosso projeto Fabril. E isso aí vai nos dar capacidade para competir com os produtos lá fora. Por exemplo, as luvas nitrílicas, elas são uma tendência mundial. Então, nós já estamos preparados aqui hoje no Brasil para competir com esse mercado. Então, se o Brasil quer luva de látex, nós vamos fabricar luva de látex. Se o Brasil quiser luva nitrílica, vamos fabricar luvas nitrílicas. Então, nós estamos adaptados hoje para que o produto que o mercado demandar. Esse é o caminho. Sim, com certeza, inovar. Eu acho que a inovação, a indústria, o grande desafio, né, das indústrias, não das indústrias, de qualquer negócio, é estar sempre inovando, sempre buscando inovação, sempre buscando entender o que o mercado quer e, obviamente, tendo competitividade, porque também não adianta você inovar e o seu produto não ser competitivo. Flávia, quero te agradecer, viu, a presença aqui no Jornal do Rio. Obrigada. Muito obrigada, eu agradeço e boa noite aí a todos. Yasmin, agora eu volto com você. A gente faz a última pausa, não saia daí que a gente volta já já.